Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre as cruzadas. Para entender um pouquinho sobre as cruzadas, vamos entender aqui os locais de peregrinação. Desde o século V, os cristãos europeus peregrinavam a centros religiosos, eles visitavam centros religiosos, como Jerusalém e Santiago de Compostela. E por que eles faziam isso? Para pagar promessas, fazer pedidos ou como forma de penitência. Esses locais que eles visitavam, Jerusalém, Santiago de Compostela, são locais sagrados para o cristianismo católico. Então essa visita aos locais sagrados, e a gente sabe que existem locais sagrados em outras religiões também, mas aí eles visitavam Jerusalém, a Terra Santa, para fazer essa visita, Jerusalém, capital do Estado de Israel, e Santiago de Compostela, também um local de peregrinação. Aqui, por exemplo, a Basílica do Santo Sepulcro, o local onde Jesus foi sepultado na tradição cristã católica. E essa Basílica do Santo Sepulcro, ela fica em Jerusalém. Então, os católicos europeus tinham por hábito de peregrinar até Jerusalém para visitar esses locais sagrados, como, por exemplo, a Basílica de Santo Sepulcro, que é um dos locais mais sagrados para a religião cristã católica. E aqui a representação de Jerusalém no ano de 1283. Então era uma cidade importante, não só pela questão religiosa, mas também pela questão do comércio. A localização geográfica da cidade de Jerusalém dava a ela essa importância para as rotas do comércio durante a Idade Média, durante o período medieval. Então ela passa a ter essa importância religiosa e ela passa a ter essa importância comercial também. E em 1071, os turcos, os povos originários da Turquia, de religião muçulmana, eles conquistaram a cidade de Jerusalém e eles proibiram que os cristãos católicos de visitar o túmulo de Jesus. Isso vai gerar aí uma disputa entre católicos europeus e esses turcos muçulmanos, pela proibição que eles fizeram de não permitir que os cristãos católicos visitassem, portanto, o túmulo de Jesus, um dos locais sagrados de visitação. E aqui, já mostrando para vocês, um homem das cruzadas, com essa vestimenta, um cruzado aqui, para que vocês entendam, como que essas pessoas se organizavam, se vestiam para as cruzadas. E aqui a tomada de Jerusalém durante a primeira cruzada. Então aí o Papa Urbano II convoca os fiéis cristãos católicos da Europa para a primeira cruzada no ano de 1099, no final do século XI, e eu tenho essa representação, vejam aqui, os cruzados aqui embaixo, invadindo e reconquistando a cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio dos turcos muçulmanos. Então a primeira cruzada no ano de 1099, eles reconquistam a cidade de Jerusalém, esse manuscrito trazendo essas informações para a gente. E os participantes das cruzadas, como a gente comentou, eles se consideravam marcados pelo sinal da cruz. Então aqui essa representação de uma pessoa que fazia parte das cruzadas e eles bordavam nas suas roupas, no seu escudo, uma cruz. Daí o nome cruzadas, daí eles ficam então conhecidos por esse nome. Então essa representação dessa pessoa e as cruzadas, quem participavam, homens, mulheres, civis, religiosos, comerciantes, ricos e pobres, que participavam das cruzadas, e a partir do momento que participavam das cruzadas, tem essa vestimenta típica dessas pessoas, e daí então o nome desse movimento na Idade Média de reconquista da cidade de Jerusalém, que estava sob o domínio turco-muçulmano, que fica conhecido como cruzadas. Neste vídeo, nós falamos sobre cruzadas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!